Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando o véu e as cortinas. Mas antes de ir para a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final do vídeo, onde eu estarei orando por você, pela sua família e pelos seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando o véu e as colunas do santuário. Então, observe que nós já entramos, então nós estávamos do lado de fora do tabernáculo, entramos pela porta do átrio, fomos até o altar do holocausto. Se nós fôssemos um israelita comum, então após estar diante do altar do holocausto, nós recebíamos, após realizar o sacrifício, receber o perdão de Deus, nós voltávamos para casa. Mas se nós fôssemos sacerdotes, nós continuaríamos o trabalho. Nós lavaríamos as nossas mãos e os nossos pés na bacia de bronze e entraríamos dentro do tabernáculo propriamente dito, dentro da barraca central, dentro da tenda da congregação. E na tenda da congregação havia 2 compartimentos, como nós já estudamos: o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar era onde estavam os objetos sagrados: a mesa com os pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar do incenso. Do outro lado, o outro compartimento era o lugar mais sagrado, chamado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus, a presença de Deus. E separando o santo lugar do Santíssimo Lugar havia um véu. E é sobre esse véu que nós vamos estar falando hoje. É claro que de todos os objetos do tabernáculo, esse é o mais conhecido. Por quê? Nós cantamos vários hinos, vários cânticos que mencionam o véu. Que o véu que separava, hoje não separa mais. Então aquele véu que separava o homem de Deus foi totalmente rasgado no dia em que Jesus morreu. Exatamente na hora exata, no instante exato que Jesus morreu ali na cruz. Aquele véu foi rasgado do alto a baixo. Então, os sacerdotes da linhagem de Arão, eles podiam entrar no tabernáculo, no santuário, todos os dias. Mas no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, uma única vez no ano, poderia entrar lá dentro. É claro que era uma entrada dupla. Então, era uma única vez por ano. Nos outros dias, ele não poderia entrar naquele lugar, porque aquele lugar representava a glória de Deus, a presença máxima de Deus no meio do seu povo. Havia um véu separando o homem de Deus. Mas no dia que Jesus morreu, aquele véu foi rasgado por Deus. E hoje não existe mais obstáculo entre nós e Deus. Ou seja, hoje todos nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos da mediação de sacerdotes, nós não precisamos da mediação de líderes religiosos, de sumos sacerdotes. Ou seja, Jesus é o nosso único sumo sacerdote, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de um mediador terreno, como os israelitas queriam lá no Monte Sinai. Hoje nós podemos ir diretamente à presença de Deus.
Então, aonde quer que você estiver, basta você invocar o nome de Deus, basta você invocar o nome de Jesus e que você terá livre acesso à presença de Deus. Então, aquele véu que separava, hoje não separa mais. E é sobre esse véu que vamos estar estudando hoje. Então, observe, descortinando o tabernáculo, nessa imagem que eu encontrei na internet, observe que os sacerdotes podiam entrar apenas no santo lugar. Então aqui esse é o santo lugar, esse aqui é o santíssimo lugar. Então, separando o santo lugar do santíssimo lugar, havia o véu. Então havia uma separação. Os sacerdotes, filhos de Arão, podiam entrar todos os dias aqui no santuário, todos os dias, para acender as lâmpadas, para poder cuidar dos pães, acender incenso, servir ao Senhor aqui, todos os dias. Mas entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar nesse ambiente sagrado. Porque havia um véu, havia uma cortina. E não era uma cortina fina, como nós hoje em dia temos noção, era uma cortina grossa, era um véu grosso. Não era possível algum homem rasgar esse véu. Então foi o próprio Deus que rasgou esse véu do alto a baixo, no dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje não existe mais esse véu nos separando da presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Amém? Vamos ver o que nos diz Êxodo 26, do 31 ao 37. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho do santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 e 20, e vamos ver o que esse texto fala para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que maravilha! O autor aos Hebreus nos mostra, identifica aquele véu como a carne de Jesus, como o corpo de Jesus. Então, quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo, no momento exato da morte de Jesus, era praticamente a carne de Jesus que foi rasgada, o corpo de Jesus que foi rasgado ali na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por mim e por você. Então esse véu era uma figura da carne de Jesus, do corpo de Jesus que foi entregue por mim e por você. Jesus morreu, teve a sua carne rasgada para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Então o véu era uma figura da carne de Jesus. Eu vou reler o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos concedeu pelo véu, isto é, pela sua carne. A palavra hebraica para véu, no original, vem do verbo separar.
e traz a ideia de separação. Então, o véu separava o homem de Deus. Havia uma separação. É interessante que no dia da morte de Jesus, no momento exato da morte de Jesus, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, pelas próprias mãos de Deus. O próprio Senhor rasgou aquele véu. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, eu e você temos livre acesso a Deus. Você pode invocar o Senhor aonde você estiver. Você não precisa de pessoas especiais para poder orar por você. Você não precisa de outras pessoas para falar com Deus através de você. Não. Você pode falar diretamente com Deus. Você pode falar com o Senhor. Louvado seja Deus, porque hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Aquele véu que separava, hoje não separa mais. Mas o que é interessante é que vários comentaristas dizem que após a morte de Jesus, após aquele véu ter sido rasgado pelas próprias mãos de Deus, os sacerdotes costuraram o véu de novo e continuaram usando o véu no templo até a sua destruição no ano 70 depois de Cristo. Que tristeza! O próprio Deus rasgou o véu, mas os homens tentaram costurar esse véu de novo. E hoje nós vemos a mesma coisa. Muitas pessoas, em vez de buscar livre acesso à presença de Deus, estão indo atrás de líderes religiosos, de pessoas que se dizem santas, separadas, que veem a face de Deus. Muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizendo que elas falam com Deus naturalmente, ouvem a voz audível de Deus. Muitas pessoas se colocam como se fossem semideuses. E muitas pessoas estão indo até essas pessoas. Não, se não for aquela pessoa ungida, se não for aquela pessoa santa, aquela pessoa especial que fala diretamente com Deus, eu não posso me aproximar do Senhor. Eu tenho que ir através daquele profeta, eu tenho que ir até aquele homem de Deus, porque ele fala com Deus, eu preciso daquele mediador. Irmãos, isso é um engano. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Você pode invocar a Deus sem intermediários. O nosso único mediador é o Senhor Jesus. Então, quando você quiser falar com Deus, basta você invocar o nome de Jesus, fazer a sua oração em nome de Jesus, porque Jesus é o seu único mediador. E o que o diabo mais quer, a maior arma do diabo, é fazer você não ter essa visão. É achar que você precisa de intermediários humanos para chegar até a presença de Deus. Porque se você descobrir que você pode ter acesso a Deus a qualquer momento que você quiser, isso vai prejudicar muito as obras do diabo. Isso vai prejudicar muito o trabalho do diabo. O diabo quer que você procure humanos, pessoas humanas, mediadores humanos, intermediários humanos para chegar até Deus. E isso é uma teia, isso é uma prisão espiritual. Então cuidado com isso. Você pode pedir que outros irmãos orem com você. Você pode pedir ao irmão: olha, meu irmão, ora por mim, me ajude em oração, me ajude, eu preciso do Senhor, eu preciso receber essa vitória, eu preciso receber essa bênção, a luta está muito difícil, ore por mim. E é claro, aquele irmão deve orar pelo outro, ajudar um ao outro. Isso não é ter um intermediário, um mediador. Não, eu estou buscando as outras tábuas do santuário, ou seja, estou buscando os outros membros do corpo de Jesus para me ajudar em oração, para me fortalecer, para me sustentar. Agora, no momento que eu acho que algum dos irmãos tem uma comunhão com Deus superior à minha, que tem um acesso maior a Deus do que eu, aí eu estou no engano. Nós temos um único mediador entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Jesus é o único mediador entre você e Deus. Nós não precisamos ir atrás de intermediários humanos.
Você pode invocar a Deus aonde quer que você estiver. Basta você ter fé, basta você ter um coração humilde, quebrantado e invocar o nome do Senhor Jesus. O Salmo 51, verso 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido. Se você quer falar com Deus, basta você com humildade se prostrar diante dele, basta você com humildade clamar a Deus e ele te ouvirá. Salmo 66, verso 20: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vamos diretamente à presença de Deus, sem intermediários humanos, sem mediadores. Você tem o mesmo acesso a Deus que qualquer outro membro do corpo de Cristo tem. Basta você aproveitar esse privilégio. Amém? Agora, algo bastante interessante. O véu, ele fechava o acesso ao Santo dos Santos, exceto ao sumo sacerdote, que apenas um dia por ano, no dia da expiação, podia entrar ali para levar o sangue do sacrifício pelos pecados do povo. Somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar lá dentro, podia atravessar o véu. Mas hoje você pode acessar a presença de Deus em qualquer momento, basta você querer. Então desfrute desse privilégio que o Senhor Jesus te deu. Amém? E o véu era feito de linho fino, torcido, branco, colorido com azul, vermelho, arroxeado, bordado com querubins. Olha que maravilha! Louvado seja Deus! Nós já estudamos o significado do branco, do azul, do vermelho, do roxo. Então, Deus, ele tem uma bênção especial para mim, para você. Deus, ele cuida de cada um de nós. Louvado seja Deus. O véu era pendurado com ganchos de ouro, que por sua vez eram pendurados em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Então, a madeira de acácia representa a vida humana. Então, e o ouro representa a glória de Deus. Então, as colunas que sustentavam o véu, elas eram de madeira de acácia revestidas de ouro. E o véu, mais uma vez, representando a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus que se entregou, que entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Essas colunas eram do mesmo tamanho e devem ter sido colocadas à mesma distância uma das outras. Provavelmente, essas colunas eram ligadas pelo topo, formando uma estrutura que suportava o véu. Então, o véu não era uma cortina fininha, o véu era grosso. Então, outra coisa interessante, cada coluna tinha sua base de prata e media 4 metros e 60 centímetros. Se levarmos em conta que o Santo dos Santos tinha 15 metros, esse também deveria ser o comprimento do véu, uma vez que não havia nenhum espaço vago na estrutura das colunas e do véu. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Que maravilha! As colunas de madeira de acácia recobertas com ouro e fixadas com suportes de prata são a representação da pessoa de Cristo, que era Deus e homem ao mesmo tempo e morreu por nós. Jesus não era um semideus. Jesus não era metade homem nem metade Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. As colunas de madeira de acácia recobertas de ouro representavam a pessoa de Jesus, que neste mundo era homem, mas neste mundo também era Deus na mesma proporção. E hoje continua sendo Deus e homem para sempre. Hebreus 3, verso 8 fala: Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O véu representava a encarnação de Cristo.
Conforme o texto de Mateus, o véu foi rasgado de cima para baixo, indicando que a iniciativa foi de Deus. Foi Deus que rasgou o véu de alto a baixo. E quem somos nós para recosturar esse véu? Existem muitas igrejas, muitas denominações que reconstruíram, que costuraram de novo aquele véu rasgado. Então, tem aquele líder espiritual que se julga um semideus e eu preciso me aproximar dele, que somente ele pode falar com Deus diretamente. Aquele homem especial vai fazer uma oração e a oração dele é mais poderosa que a minha. Irmãos, isso é um engano. A sua oração é tão poderosa quanto a oração de qualquer outro membro do corpo de Cristo. Basta que você ore, basta que você busque o Senhor, basta que você desfrute desse privilégio. É claro que existem pessoas que buscam mais e eles desenvolvem uma intimidade maior com o Senhor, mas você tem o mesmo direito que foi dado por Cristo, que foi conseguido por Cristo ali na cruz do Calvário. Basta você invocar, basta você desfrutar desse privilégio que Jesus conquistou ali na cruz. Basta você crer no Senhor, basta você invocar o nome do Senhor, que Deus vai ouvir a sua oração. Salmo 66, verso 20. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Assim como homem algum podia alcançar a borda superior daquela cortina, também nenhum mortal podia tirar a vida de Cristo. Jesus disse que ninguém podia tirar a vida dele. Ele espontaneamente a deu por cada um de nós. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os sacerdotes que prenderam Jesus quando eles quiseram. Várias vezes eles tentaram prender Jesus e não conseguiram. Várias vezes eles tentaram apedrejar Jesus e não conseguiram. Mas foi no momento exato, o momento que Jesus entregou a sua vida, que Jesus disse: agora, eu vou entregar a minha vida agora. Foi nesse momento que ele morreu. Foi na hora dele, na hora que ele estipulou. Jesus mesmo disse: ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Está registrado lá em João capítulo 10. Jesus voluntariamente se entregou por mim e por você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 19, verso 11 fala: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Foi Deus que deu a autoridade, foi Deus que permitiu que Pilatos prendesse Jesus, que Pilatos ordenasse a crucificação de Jesus. Foi na hora certa, no momento que Deus havia determinado. O véu foi rasgado no dia em que se comemorou a Páscoa, que se comemorava a Páscoa. E o fato se deu na hora nona. Então não foi por coincidência, não foi a hora que os judeus decidiram, não foi a hora que Pilatos quis, mas foi na hora exata. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, é claro que existe uma grande polêmica a respeito do momento exato, do dia exato, da ordem dos eventos ali da crucificação e da morte de Jesus, mas muitos acreditam que Jesus morreu no horário exato, aonde se sacrificava o cordeiro da Páscoa. Ou seja, Jesus é o nosso cordeiro pascal, como o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Jesus, ele era aquele cordeiro que era sacrificado para que os israelitas fossem salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele estava ali na cruz, suportando a ira do Pai pelo pecado humano, na hora que ele pagou o último pecado, ele disse: está pago, está consumado. Louvado seja o nome de Jesus. E naquele momento exato, o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu representando a carne de Jesus foi rasgado. Jesus entregou o seu corpo, teve a sua carne, o seu corpo rasgado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Mas eu quero ainda falar algo bastante interessante que está nas entrelinhas do texto bíblico.
Gênesis 3, do 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No nosso primeiro estudo do tabernáculo, nós vimos que o maior desejo de Deus era ter um relacionamento com o seu filho, com o homem. Deus criou o homem para estabelecer com ele um relacionamento de amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus queria ter íntima comunhão com o seu povo, com o seu filho. A Bíblia fala que todos os dias Deus ia se encontrar com o homem, ia conversar com ele. Ou seja, Adão tinha total liberdade, total comunhão com o Senhor. Mas quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Aquela comunhão foi rasgada. Aquela comunhão foi cortada. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Naquele momento ali, o homem não desfrutava mais de intimidade com o Senhor. Ele tentou se esconder de Deus. E é isso que o homem faz até hoje. Ele foge do seu Criador. Mas Deus fez uma promessa ali em Gênesis 3,15, dizendo que um dia a mulher teria um descendente, e esse descendente destruiria o poder de Satanás. Esse descendente restauraria a comunhão entre Deus e o homem, e esse descendente era Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas enquanto esse descendente da mulher, enquanto o Salvador não vinha, então a Bíblia fala que Deus ele disse que eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, a Bíblia fala que Deus o expulsou do jardim do Éden. Deus o expulsou do paraíso. E expulso o homem, verso 24, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou querubins, Deus colocou anjos protegendo a entrada do jardim do Éden, colocou anjos protegendo o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem não pode mais entrar nessa dimensão espiritual, o homem não pode mais entrar no paraíso. Ou seja, havia anjos, haviam 2 querubins protegendo, colocou querubins, o texto fala 2, mas havia querubins, mais de um querubim protegendo o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem não podia voltar mais, o homem não podia entrar no paraíso, não podia voltar à presença de Deus naquele momento, não podia mais comer do fruto da árvore da vida, porque havia querubins barrando o caminho. Agora olha só o interessante. O véu representava a carne de Jesus. O véu, ele fazia separação entre o homem e Deus. O véu, a Bíblia fala, voltando lá no início, voltar lá no texto. Olha só que interessante. Lá no verso em Êxodo 26, verso 30, vamos ver aqui o texto, o versículo correto. Aqui, verso 31. Farás também um véu de estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Então aquele véu que separava o homem de Deus, ele era azul, tinha púrpura, carmesim, linho fino, mas ele tinha desenhos de querubins. Havia querubins bordados nesse véu. Lembra lá agora de Gênesis 3? Então, quando o homem pecou,
Deus colocou querubins protegendo a árvore da vida, barrando o acesso do homem à árvore da vida. Havia querubins. E nesse véu que também barrava a presença do homem diante de Deus, que barrava o acesso do homem até Deus, estavam costurados querubins. E no momento da morte de Jesus, aquele véu aonde estavam costurados os querubins foi rasgado de alto a baixo. Aleluia, louvado seja Deus. Então aquele véu aonde estava costurados os querubins que barravam o acesso à presença de Deus foi rasgado de alto a baixo. Hoje não existe mais nenhum querubim barrando o seu caminho até a presença de Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de intermediários. Então desfrute desse privilégio que o Senhor te deu. Desfrute desta oportunidade de estar na presença de Deus no momento que você quiser. Aproveite esse direito que Jesus conquistou ali na cruz, para mim e para você. Aproveite esse privilégio. Hoje não tem mais véu barrando o caminho. Hoje não tem mais querubins, porque os querubins foram rasgados ali, simbolicamente, quando o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, hoje você tem livre acesso a Deus no momento que você quiser. Então aproveite esse privilégio, esse direito que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, para mim e para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te livre de todo o mal e que o Senhor te dê a paz. E agora eu quero orar por você, abençoando você e a sua família. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo, Pai. Santo e tremendo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro, ó Deus, semelhante a ti, Pai. Quem é Deus acima do Senhor, ó Pai? Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é gracioso, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, por esse estudo de hoje, Pai, onde nós vimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, entregou a sua vida, Pai, por mim e por cada um daqueles que creem no teu nome, Pai. Não foram os romanos que tiraram a sua vida, Pai. Não foram os sacerdotes que mataram o Senhor Jesus, mas foi o Senhor mesmo, Pai, que se entregou, Pai, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor disse: ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. O Senhor se entregou por mim e por cada um daqueles que creem em ti, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque no momento da tua morte, ó Pai, o véu do santuário, Pai, que fazia separação entre o Senhor e os homens, foi rasgado de alto a baixo, Pai. Hoje não existe mais nenhuma barreira, Pai, entre nós e o Senhor, Pai. Se nós cremos somente em Ti, se nós, ó Deus, cremos, ó Deus, no sacrifício do Senhor Jesus, ó Pai, não existe, ó Deus, nenhuma barreira, Pai, porque o véu que separava, hoje não separa mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. O véu aonde estavam costurados os querubins foi rasgado de alto a baixo, e hoje, ó Deus, nós temos livre acesso até a tua presença. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu te louvo porque hoje nós não precisamos de intermediários humanos, Pai,
para chegar até a Tua presença. Hoje, ó Deus, podemos invocar o Teu nome aonde quer que nós estivermos, Pai. Basta, ó Deus, termos o coração arrependido, o coração humilhado, o coração quebrantado. Basta fazermos a nossa oração em nome de Jesus. E eu Te louvo, Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações. A Tua palavra diz, ó Deus, no Salmo 51, verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eu Te louvo pela Tua palavra no Salmo 66, verso 20, que diz, ó Pai, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja o Senhor, ó Pai, que não tem rejeitado as nossas orações, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome, Pai. E agora, Senhor Jesus, nesse momento, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai, que comigo está fazendo essa oração, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada um, Pai. O Senhor tem todo o poder dos céus e na terra, Pai. Ó Deus, eu não sei, ó Deus, qual é a luta desse Teu filho, dessa Tua filha. Eu não sei qual o problema que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe, Senhor Jesus, Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não despreza a oração, Pai. Ó Deus, o Senhor não está circunscrito ao tempo, Pai. Eu sei que a minha oração, Pai, continuará ecoando diante do Senhor, ó Pai. E enquanto essa oração ecoa, Pai, esse Teu filho e essa Tua filha, Senhor, que estão comigo fazendo essa oração, Pai, vão ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Vão receber a Tua graça, o sustento e a força que somente o Senhor pode dar, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Perdoa os pecados desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai. Supra todas as suas necessidades, Pai. Livra eles do mal, Senhor Jesus. Livra eles, ó Deus, das obras malignas de Satanás, ó Pai. Dê a eles alegria, dê a eles esperança, que eles possam desfrutar o privilégio, ó Deus, de falar contigo quando eles quiserem, Pai. No nome do Senhor Jesus, alegra o coração daqueles que estão tristes, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, que eles possam lançar sobre Ti toda e qualquer ansiedade, que eles possam descansar seguros no Senhor, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Cuida de cada um dos Teus filhos, livra eles do mal, Pai. No nome de Jesus, abençoa suas famílias, Pai. Abençoa os seus amigos, ó Pai. Se eles não tiverem ninguém para estar com eles, que o Senhor venha ser, ó Deus, o amigo verdadeiro, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um. A Tua palavra diz que o Senhor é o Pai dos órfãos e o juiz das viúvas, ó Pai. O Senhor se compadece de todos aqueles, ó Pai, que buscam o Senhor, que Te invocam, Pai. Todos aqueles que Te procuram, Te acham, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um desses Teus filhos, Pai. Livre eles do mal, Pai. Fortaleça o coração de cada um deles, Pai. Renova a sua esperança no Senhor, pois eu faço essa oração confiado nos méritos do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente mediador. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu encontro você no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.